Olá, Carolina Winkler, da Winkler Gestão de Negócios. Hoje nós vamos falar sobre 3 temas que eu considero essenciais para gerenciamento de rotina. E vamos começar falando sobre agenda. São dicas de produtividade que vão fazer com que o dia a dia do empresário, do empreendedor, se torne mais organizado, mais planejado, deixando as tarefas assim mais fáceis. A agenda, tem gente que ainda gosta daquela agenda de papel, né? Eu acho que é importante, porém, eu tenho um certo preconceito com a agenda de papel, porque a agenda de papel ela não grita, ela não avisa que venceu um prazo ou que tem um compromisso no dia seguinte. E às vezes a gente acaba esquecendo ela num canto do escritório, dentro do carro, enfim, quando a gente sai, né, para um compromisso, ela leva junto, é mais uma coisa para a gente estar carregando. Então eu uso bastante a agenda online, a agenda do celular. Acredito que a gente tem que aproveitar bem essas modernidades que a gente tem hoje em dia, né? Então, a agenda é fundamental. Eu entendo que assim, a que eu uso hoje, acredito que seja uma com uma boa utilidade, fácil de mexer, é a agenda do próprio Google, né? Existem celulares que já vêm com uma agenda, inclusive tu consegue sincronizar a agenda com outros aplicativos. E uma coisa que eu também considero muito legal é que a gente consegue juntar na agenda os compromissos das outras pessoas da nossa equipe. Então eu vou estar lá fazendo a minha agenda, mas eu posso ter a agenda de um consultor, eu posso ter a agenda de repente com alguém do administrativo, a gente anotar às vezes até um compromisso pessoal e a gente organizar melhor essa rotina. Aí tem muita gente que tem um certo preconceito em relação ao uso de agenda. Ah, mas eu não quero ficar refém de uma agenda, eu acho isso muito engessado. Como é que tu consegue? E não só eu consigo, como eu sei que muitos dos nossos clientes usam também, é muito importante para a gente organizar o nosso tempo, né? Para a gente saber o quanto a gente consegue ser produtivo. Porque se a gente for pegar no nosso dia a dia a quantidade de tarefas que a gente tem para fazer, a gente vai ver que tem muito mais do que as 8 horas do dia. Às vezes a gente precisa trabalhar 8, 10, 12, né? Tem gente que acaba criando horários alternativos à noite, final de semana. Mas eu entendo que é importante para que tu consiga, inclusive, as tarefas internas. Então, como é que eu gosto de organizar minha agenda? Gosto de colocar na segunda-feira as atividades administrativas e financeiras da empresa. Como eu me envolvo bastante com isso ainda, eu acabo não marcando o cliente nesse dia, porque eu sei que o dia que eu tenho cliente, além do deslocamento para ir e voltar no cliente, tem um compromisso, às vezes acaba estendendo um pouquinho mais a agenda. Assim como eu consigo organizar os meus horários. Bom, eu quero trabalhar até às 6 da tarde. Foi isso que eu me organizei depois que a minha filha nasceu e eu coloco esse compromisso. 6 da tarde, se eu estiver no cliente, se eu estiver no escritório a menos, que seja uma reunião, né, muito importante, algo excepcional. Claro que se for necessário a gente fica, mas é uma rotina que eu consegui implantar e faz também com que a gente exerça uma coisa chamada disciplina. Porque daí tu vai saber que aquele é o horário que tu vai ter destinado para isso. Então eu coloco lá na minha agenda que eu tenho que estudar uma ferramenta nova que eu estou estudando toda quarta-feira das 2 às 3. Então eu vou me programar para aquilo. Caso eu não consiga na quarta-feira das 2 às 3 por algum imprevisto, eu vou ter que reagendar aquele compromisso para um outro horário, mas ele não vai sair dali. E aí principalmente ele te avisa, né? Os aplicativos hoje em dia eles mandam um lembrete, tu consegue convidar outras pessoas para esse compromisso. Segunda coisa que eu quero conversar com vocês é sobre gerenciamento de tarefas. Eu amo essa questão de gerenciar tarefas. Até um tempo atrás eu fazia no papel, na agenda mesmo, no caderno, ia lá, separava quais são as prioridades do dia, o que é importante, o que eu não posso esquecer. Eu sempre fui uma pessoa que tive o caderninho por perto. Até por questões financeiras, às vezes eu ia num lugar, comprava uma bobiça de 2, 5 reais, eu ia lá e anotava no caderninho para eu não esquecer onde é que foi gasto aquele valor. Mas principalmente as nossas pendências. E aí se a gente for falar com os empreendedores de uma maneira geral, as pessoas vão dizer que elas não têm tempo para nada, que elas nunca conseguem terminar as tarefas ou que tem coisa que está pendente há bastante tempo e sempre tem coisas novas para a gente estar resolvendo. Mas se a gente coloca num gerenciador de tarefas, que a gente consiga enxergar isso de uma maneira mais clara, de uma maneira mais fácil, o que a gente precisa fazer como prioridade, é que nem quando a gente pega, por exemplo, vai num hospital e a gente chega lá e tem aquele quadro, né, que fala das emergências, urgências, coisas importantes, enfim, eles têm uma série de classificações. O médico ele tá sozinho lá dentro para atender, sei lá, 5 pessoas que estão lá esperando na sala de espera. Mas ele vai atender aquele que está com risco de vida, um cara que sofreu um acidente ou alguém que teve um AVC, alguém que teve um derrame, enfim, algo que é realmente importante naquele momento.
Depois ele vai atender a outra pessoa que, sei lá, teve uma queda e quebrou o braço, e depois ele vai atender aquele que está com uma gripe ou uma dor de garganta. É da mesma forma que a gente tem que trabalhar em cima do gerenciamento de tarefas, em cima de prioridades. Eu particularmente gosto muito de um gerenciador de tarefas chamado Trello. Ele trabalha num sistema que a gente chama dentro da parte de gestão de Kanban. Ele é muito utilizado nas empresas que são quadros. Então tem lá o Trello tanto na parte do computador quanto no celular, ele fica online. Então tudo que tu atualiza ali, tu consegue organizar e... tô na rua, tô no banco fazendo um depósito, lembrei de tal coisa, eu entro no celular, eu vou lá e atualizo. E tu consegue dividir ele em vários quadros dentro do teu espaço. Aí tu vai lá e coloca um quadro administrativo, tudo que tu tem do administrativo, um quadro comercial, um quadro produção, um quadro de planejamento estratégico, e dentro desse quadro tu consegue fazer outros quadros, onde tu vai colocar lá, isso aqui é uma coisa que está pendente, é uma urgência que eu tenho que resolver a curto prazo. Depois tu vai colocar coisas que tu consegue fazer no prazo de uma semana, às vezes no prazo de um mês, ou mesmo aquilo que é urgente, importantíssimo, que tu não pode deixar de lado. Ou as coisas que às vezes são triviais, são lembretes, coisas que tu pode colocar numa última coluna, né, quando tiver tempo, ou quando necessário, ou oportunidades, alguma coisa nesse sentido. Então eu gosto bastante do Trello para a questão profissional, e eu uso também na minha vida pessoal o Gtask, que é um aplicativo também para gerenciamento de tarefas, onde eu coloco tudo no Gtask. Tem gente que, meu Deus, eu coloco até tomar água, eu coloco tomar banho, eu coloco dar remédio para minha filha, eu coloco tudo que vocês podem imaginar. Por que eu coloco isso? Eu não vou esquecer de dar banho na minha filha, eu não vou esquecer, às vezes o remédio eu esqueço, mas a questão é que eu preciso reservar um horário para aquilo e a gente determinar a quantidade de tarefas que a gente consegue fazer naquele determinado período. Então eu vou lá e eu coloco 5, 6 tarefas por uma hora. Às vezes eu sei que não é suficiente, mas eu vou conseguir reagendar. Ou às vezes a gente coloca uma tarefa única que tu vai ficar uma tarde inteira. Como, por exemplo, eu vou fazer o fechamento dos clientes do mês, eu sei que aquela tarde está reservada para isso. Né? E serve também para essa questão de lembretes, além da atualização online. Então, eu gosto bastante desse que é o Gtask, mas eu sei que existem muitos outros no mercado. Coloca lá gerenciador de tarefas e tu vai ver o quanto vai ser útil no dia a dia para a gente acabar não perdendo as boas ideias e organizando a rotina. E aí, falando do terceiro tema, a gente vai falar sobre servidor online hoje em dia. Eu lembro da época que eu comecei a trabalhar nas empresas, principalmente num hospital que eu trabalhei aqui em Tubarão, que tinham aquelas salas gigantes, né, com grandes servidores, que tinha toda uma estrutura, pessoas específicas para trabalhar com esse tipo de informação. E para que serve o servidor? Para que a gente consiga colocar lá, centralizado, num local, todas as informações importantes da empresa. Então, o que a gente tem de vantagem hoje em dia? Que eles são online, alguns gratuitos, dependendo do espaço que tu vai utilizar. Por exemplo, eu sei que tem o Google Drive que tu consegue utilizar até X ali de forma gratuita e depois tu paga. Eu gosto muito do Dropbox, eu uso já há alguns anos. Também é online, com custo que eu considero acessível. Hoje, se eu não me engano, está $12. Então fica ali na faixa de R$60. E além de ter todas as informações salvas da empresa, a gente consegue salvar outras informações, às vezes, que são pesadas e que acabam usando espaço do computador. Eu salvo minhas coisas pessoais lá nesse mesmo espaço do Dropbox. E o que eu gosto bastante, além dele ser online, é que tu também consegue compartilhar com outras pessoas. Então, às vezes eu estou aqui no nosso escritório fazendo uma reunião, atualizando um documento, mas eu percebo que tem um consultor lá em outra cidade ou um cliente atualizando esse documento também. E principalmente a questão da segurança da informação, porque a gente nunca sabe quando a gente vai, às vezes, estragar o computador, perder, ser roubado, pegou fogo na empresa, enfim, tem tanta coisa que pode acontecer e que às vezes está ali dentro do computador ou mesmo dentro do celular, que também hoje em dia, graças a Deus, já existe a questão de salvar automático, né? Tu vai lá, tu troca de aparelho celular, tu coloca o e-mail, já vai todas as informações juntas. Então, são coisas que a gente não pode abrir mão. Já pensou a gente ter lá a fórmula da Coca-Cola anotada num papel ou na cabeça do dono da marca da Coca-Cola, não sei quantos anos atrás, e ele não passou isso para ninguém. De repente o cara sofre um acidente de avião, né, ou um acidente de ônibus, de trem, de carro, ou mesmo tem um ataque cardíaco, às vezes ele é tão apegado àquilo, né, a fórmula da Coca-Cola eu falo no sentido de ser aquilo que é essencial para o negócio, aquilo que outras pessoas talvez não saibam repetir,
que é o teu segredo, mas ao mesmo tempo ele tem que estar salvo em algum lugar. Ou mesmo algumas coisas para a gente não esquecer, enfim. Então, eu daria essas 3 dicas para vocês e que tenho absoluta certeza o quanto isso vai impactar no gerenciamento da rotina de vocês no dia a dia. Obrigada, até a próxima!